Meu nome é Carlos Sene, eu sou da 4ª turma da Santa Casa. Nós nos formamos em 1971. E eu hoje sou especialista em análise e coleta de líquido cefalorraquiano, líquor. Sou um dos poucos, aliás, de toda a Santa Casa, eu fui o único que fiz essa especialidade. Então isso me torna diferente, né? Por que eu escolhi medicina? Eu acordei e falei, eu vou fazer medicina. Foi muito interessante, porque eu tinha assim, quando eu estudava no meu colégio, as carteiras eram de madeira. Então tinha um monte de buraquinho e eu tinha mania de pegar e tentar preencher aqueles buraquinhos. Aí eu falei, acho que eu vou ser dentista, porque eu estou gostando de preencher buraquinho, né? Mas aí um dia eu acordei e falei, não, vou fazer medicina. E aí fui falar com a minha mãe, mãe, eu vou ser médico. Ela falou, nossa, meu filho, vocês são 5 irmãos, todos foram primeiro alunos da classe, só você que nunca foi. Então como é que você vai fazer medicina? Eu falei, não, eu vou fazer medicina porque eu vou provar para você que eu não fui um bom aluno no colégio, mas eu vou ser um ótimo aluno na faculdade. Então foi isso que me levou para a faculdade, né, para a medicina. Eu morava em Santos, vim para São Paulo, nós fizemos cursinho aqui em São Paulo, e eu tive um amigo que morava perto da gente, que ele já estava estudando na Santa Casa. E ele fez a cabeça da gente, nós éramos 2 que estudávamos juntos, fez a cabeça da gente para ir estudar na Santa Casa. Porque ele falou, no primeiro ano a gente já vê médico, a gente já mede pressão, a gente já ausculta, nós estamos dentro do hospital. Então aquilo me ficou assim que eu falei, bom, eu vou fazer Santa Casa, né? E quando eu prestei vestibular, eu sabia que as minhas notas eu não poderia entrar no HC, porque a gente tinha os cursinhos que saíam as notas de todo mundo, né? Eu falei, bom, no HC eu não vou entrar, mas na Santa Casa eu vou entrar. E fiz Santa Casa e entrei na primeira lista da Santa Casa e eu falei, olha, aqui é que eu quero ficar. Olha, as lembranças iniciais assim foi algo assim, muito, como eu vou dizer, foi uma felicidade assim, que foi uma coisa que mudou muito a minha vida, sabe? De um dia para o outro eu falei, poxa, mas olha, eu vou ser médico. Então eu já acordei sabendo que eu ia ser médico um dia. E aquilo para mim foi de uma alegria, foi uma sensação assim fantástica. Era onde eu queria entrar e eu tinha conseguido entrar, né? Embora minha mãe não tivesse colocado muita confiança em mim, realmente a alegria assim foi maravilhosa. Foi uma coisa assim, o dia que eu acordei e falei que eu iria fazer medicina, e o dia que eu acordei e falei, olha, eu já estou dentro da Santa Casa, são datas assim que eu me lembro claramente o que aconteceu o dia inteiro, como foi e tudo mais. Então essa parte foi assim uma alegria muito grande. Eu tinha um tio médico, mas há muitos anos ele não era muito próximo, ele era médico, então nunca discuti com ninguém que eu iria fazer medicina, né? Meu pai queria que eu fosse para a Marinha, porque ele achava o pessoal, nós morávamos em Santos, né? Tinham aqueles almirantes todos com galhardado e tal, cheio de estrelas. Ele falava, vai para a Marinha que você vai ser almirante. Mas nunca me passou para a cabeça ir para a Marinha realmente. Olha, primeiro eu quero dizer que eu entrei menino na Santa Casa e eu saí homem.
Eu acho que a convivência com os colegas, com professores, e a gente muda totalmente o nosso modo de encarar a vida. Porque você tem uma vida que você, quando você é estudante, só vê coisas boas, só participa de coisas boas. E quando eu entrei na Santa Casa, eu vivi muita miséria humana. Miséria humana no sentido de a gente não poder fazer nada e o paciente morrer. De como sofria o paciente, como sofria a família, como aquilo era triste, a gente ver filhos, esposas, mães chorarem por uma perda daquelas, e aquilo eu acho que amadureceu muito a gente. Então nós tivemos uma visão e vamos fazer, e dessa visão aí é que a gente se tornou realmente homem. Nós saímos de lá realmente homem, com outra mentalidade, olhando para um futuro de uma outra maneira, sendo muito mais amoroso com os pacientes, entendendo muito mais a desgraça da vida, né? Então isso para nós nos criou de uma maneira bastante, eu acho que foi satisfatório, fiquei muito feliz. Como eu disse, eu entrei menino e saí homem, né? E aí quando eu já quando eu mudei para São Paulo, meu pai falou, olha, o seu arroz com feijão eu vou pagar, o seu uísque é problema seu. Eu falei, pai, vamos trocar? Você paga o meu uísque, eu pago o meu feijão com arroz? Ele falou, não senhor, você vai ganhar a sua vida. Aí no segundo ano da escola, eu fui à noite, dar plantão à noite no pronto-socorro da Santa Casa para aprender a passar ferro. O que é passar ferro? É o instrutor da cirurgia que o médico pede, dá uma tesoura, dá uma pinça, dá gás, e a gente fica passando aquilo. E a partir dali eu me entusiasmei muito pela cirurgia, né? Tanto que a minha vivência toda dali para frente, eu já no terceiro ano, nós tínhamos um professor de cardiologia, o Filiposa, que estava começando a fazer transplante de coração em cachorro, que se falava naquilo, e eu comecei a acompanhá-lo, mas ele começava às 6 da manhã, acabava às 2 da tarde, e eu perdia muitas aulas. Então eu fiquei algum tempo com ele e depois tive que sair. E aí começamos a prestar concurso, eu fui para algumas escolas que tinham, alguns hospitais que tinham maternidade, e eu comecei a fazer maternidade, fazer parto, fazer cesárea, e já no terceiro ano eu já ganhava dinheiro passando ferro. Eu tinha um professor da Santa Casa que operava de manhã no São Luís, das 6 às 7 ele operava, depois ele ia para a Santa Casa. Então eu ia passar ferro para ele das 6 às 7 e depois eu ia para a Santa Casa, porque começava a aula, já era 7 horas, 7 e meia que começava. E aí depois fazendo a parte de obstetrícia, a gente operava. Eu no quarto, quinto ano já fazia cesárea com uma tranquilidade muito grande. Eu tinha muita habilidade. No sexto ano eu já operava hérnia, varizes. E eu queria fazer cirurgia. E prestei meu concurso para residente de cirurgia. Aí eu ia me casar. E o padrinho da minha mulher tinha um laboratório. Ele falou, olha, eu estou com câncer de pulmão, vou morrer dentro de um ano, não tenho para quem deixar o laboratório. Você podia tentar fazer o laboratório e você vai dar metade do que você ganhar para minha mulher e metade para você. Eu falei, olha, pode ser que seja um negócio bom. Então eu desisti da cirurgia, fui para o laboratório da Santa Casa para ver como era. E aí o pessoal da Santa Casa falou, olha, já que você quer fazer patologia clínica, quer fazer área laboratório,
vai estudar líquor e venha para cá que você vai virar o chefe do serviço de líquor da Santa Casa, que nós não temos alguém. Eu fui conversar com o professor meu, Wilson Sanvito, que era o neurologista. Ele falou, ótimo, porque aqui ninguém faz líquor e nós precisamos de alguém que venha para a faculdade que faça líquor aqui. Aí eu fui para o HC, fazer líquor no HC, fiquei 1 ano no Hospital das Clínicas, me especializando. Depois fui para a Escola Paulista de Medicina, fiquei mais 6 meses lá na especialização. Depois eu fui para o Hospital do Servidor Público também, para me especializar nas punções. E eu já voltei para a Santa Casa como chefe do serviço de líquor da Santa Casa. Isso era 1973, fim de 1973. Eu tinha me formado em 71. Em 74 eu já passei a dar aula na faculdade, dava aula de líquor na faculdade, aí já era o departamento de neurologia. E eu comecei, e foi por aí que eu comecei a fazer o líquor. Descobri que existia muito pouco serviço em São Paulo, que eu tinha serviço para ficar dentro de uma faculdade de medicina e que eu já tinha um grupo de neurologistas que eu acompanhava. Eu falei, não, eu vou ficar nessa especialidade mesmo. E aí eu fui para a vida, comecei a trabalhar. Eu trabalhava sozinho, porque eu não tinha... Porque quando você faz líquor, você faz 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque a gente atende muito pronto-socorro e muito paciente internado em hospital, muita urgência. E eu fiquei 5 anos em São Paulo, eu só saí um dia para ir ver minha mãe no Dia das Mães em Santos. O resto eu ficava em São Paulo 24 horas. Eu tinha moto, eu trabalhava de moto porque era muito mais fácil e mais rápido eu chegar aos pronto-socorros. Aí eu peguei aquela epidemia de meningite que houve no início de 70, de meningocócica, e como eu chegava muito rápido e dava o resultado muito rápido, eu fiquei com todos os pronto-socorros infantis, porque você sabe, pronto-socorro infantil, você fala para a mãe que pode ser meningite, tem que fazer líquor, até ela fica desesperada, e aí você então tem que correr. Então eu trabalhei de uma maneira que eu chegava em casa às 3 horas da manhã, dormia até 6 horas eu estava na rua. Então foi uma vida assim durante 5 anos, depois eu já estava ganhando algum dinheiro e eu já consegui formar alguns assistentes. Hoje, por exemplo, eu tenho 44 assistentes aqui em São Paulo e mais 6 em Campinas, né? Então a gente formou muita gente, eu formei muita gente por esse Brasil inteiro. O meu prazer sempre foi distribuir o meu conhecimento. Eu nunca quis guardar meu conhecimento, ter ciúmes do que eu tenho, não vou falar para ninguém. Não, eu quero é que eles que distribuam. Porque no Brasil existe muito pouca gente que faz isso, e é um diagnóstico muito importante. Hoje, vários pacientes, eu percebo quando eu dou aula no Brasil, que em alguns lugares os pacientes não têm diagnóstico neurológico, porque não tem quem faça um estudo como nós fazemos, um estudo de líquor, né? Então, hoje nós nos tornamos o maior laboratório especializado em líquor do país. E hoje, em número de pacientes, nós somos o maior do mundo. Nós chegamos a ter 2.200 pacientes por mês aqui, e ninguém tem esse número de... Então, com isso, nós começamos a fazer muita pesquisa, a dar muito estágio. Vários residentes passam por aqui para fazer estágio comigo, tanto do Hospital Albert Einstein, da Santa Casa, da Escola Paulista e de fora também. Eu recebo o paciente, acabei de receber da Universidade lá de Recife, um neurologista que veio, ficou 1 mês aqui
estagiando, aprendendo e levando esse cultural para lá. Eu acho que o importante é isso, é a gente distribuir esse cultural para que a gente possa atender mais pessoas com maior qualidade, com maior resultado, com maior objetividade. Então eu acho que isso foi o que eu aprendi durante a minha vida. Eu tinha um pouco de um instinto empresarial, né? E eu comecei realmente a profissionalizar a especialidade. Hoje nós atendemos só em São Paulo 70 hospitais. Né? Nós temos em Campinas mais 10 hospitais. Eu tenho um posto de coleta em Goiânia, outro em Brasília. E eu tenho uma máxima ainda. Eu já estou na época de parar, né? Eu estou com 74 anos. Mas eu queria, onde houvesse um posto Ipiranga, haveria um Senilicor diagnóstico, porque distribuir o conhecimento e o cultural para o Brasil. Olha, nós estamos vivendo um momento crucial da medicina, porque agora, tanto as clínicas como os hospitais e como as operadoras perceberam que a medicina é extremamente cara e que a gente não vai conseguir manter os preços de atendimento hospitalar, de internação, de cirurgia, de exames laboratoriais, de preços de clínicas no nível que está. Tá? Isso está mudando. Até o clássico que a gente recebia de pagamento como fee for service, hoje já saiu de moda e a gente está buscando que maneira que nós vamos fazer para remunerar os nossos médicos. Eu, além de atender, eu tenho 44 médicos, eu tenho que ter uma maneira de pagar esses colegas também que trabalham comigo, né? Então eu acho que a primeira coisa para os colegas que estão dentro da faculdade de medicina, quando a gente entra na medicina, a gente acha que o mundo é só você aprender medicina. Não é isso. Aprenda a organizar a sua vida, a entender o que você vai fazer da sua vida dentro da sua especialidade. Aprenda gestão. Eu acho que na medicina a gente não tem uma aula de gestão. Tanto gestão pessoal, como gestão de uma empresa, como gestão de vida, gestão da família, tudo é gestão hoje. Então eu acho que a gente devia sair da faculdade de medicina, fazer uma residência, uma especialização e entrar numa escola de gestão para que a gente pudesse aprender. Porque se a gente ficar hoje só como médico, nós não vamos sobreviver nesse modelo. E isso é mundial, não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Então eu acho que realmente há uma necessidade das escolas olharem para esse lado, que haja também alguma coisa de gestão ou de orientação ao aluno que, quando sair da faculdade, procure fazer um curso de gestão. Isso vai ser muito importante para a vida dele. Eu quero finalizar realmente dizendo que eu amo todos os colegas da faculdade e da faculdade em geral, porque quando nós começamos, nós éramos quatro turmas, então nós nos dávamos bem entre todas as turmas. E até hoje eu os encontro aí, por todo esse Brasil, por todo esse lugar, e existe uma afetividade que ficou muito grande no relacionamento da gente. Então eu acho que isso foi muito bom. Foi assim algo que a gente aprendeu de ser mais amoroso, ser mais amigo, ter mais contato, conhecer a vida das pessoas, tentar ajudar quando possível. Então, eu acho que a Santa Casa me deu tudo isso. Por isso é que eu disse,
eu entrei menino e saí homem.